Nós morávamos no fundo da casa da minha sogra. Era uma casa com quarto, uma cozinha, um banheiro. E aí a minha avó, ela morava numa casa e no fundo tinha uma outra casa que morava os meus pais e os meus irmãos. Então meu pai comprou uma casa e se mudou. E para minha avó não ficar sozinha, eles sugeriram de nós irmos morar com ela. E a Karina estava grávida da Ana Laura, a gente decidiu ir para não deixar minha avó sozinha também porque ela ia ser maior, já que nós íamos ter o segundo filho, que era a Ana Laura. E naquela casa tinha sala, 2 quartos, cozinha, banheiro, tinha a varanda. E só que tinha um impedimento, tava a água e a luz cortada e nós não tínhamos dinheiro para pagar. E aí ficou naquela coisa, vai, não vai, e a Caninha já tava perto de ganhar a Ana Laura, essa que tá falando agora. E eu lembro que a Caninha tava fazendo pilates por causa da gravidez. E quando ela ia fazer pilates, eu e o Samuel com a minha avó pra ela não ficar sozinha. A gente não tinha mudado ainda. E na frente da casa da minha avó tinha um ipê, só que fazia muito tempo que ele não florescia. E um dia nós fomos lá e o ipê tava com as flores amarelas, tinha florescido. E nesse dia a minha avó falou que tinha resolvido o problema da água e luz. Então com esse problema resolvido nós mudamos. Aí no dia da mudança, meu tio com os meus outros tios e a mãe da Caniã ajudaram e nós mudamos num sábado, dia 4 de setembro de 2021. Aí no primeiro dia foi o dia da mudança, nós arrumamos e de noite nós decidimos assar uma carne na churrasqueira elétrica que nós tínhamos. Só que tava muito tarde da noite, com medo de acordar minha avó, nós fizemos com a luz apagada da cozinha para comemorar esse dia. E no outro dia nós fomos no Atacadão fazer compra. O que você lembra? Eu lembro que eu ficava nervosa porque tinha que montar o berço, arrumar as coisas e eu já estava indo pro último mês de gestação. Mas depois que deu tudo certo, o primeiro dia a gente arrumou lá, né? E fizemos o churrasco. Eu lembro que a gente foi, e depois, logo no segundo dia, quando a gente foi no Atacadão, a gente comprou quibe e a gente fritou também. Aí eu lembro que no começo, nos primeiros dias a gente ficou sem internet, porque tinha que mandar o cara ir lá instalar. Aí de tarde nós ficávamos sentados na área da minha avó. E o Samuel lá tinha skate, tinha uns carros de plástico grandão. Aí ele ficava andando na área com o skate, com o carrão preto de plástico. E a carinha ficava costurando as fraldas pra Ana Laura. Fazendo crochê, né? Aí você lembra no dia que choveu, né? Você foi lá na minha avó pra você costurar na Eu sala lembro dela? que choveu bastante, assim. E você tinha que dar insulina na minha avó. Aí de noite a gente às vezes ia umas meia hora mais cedo, ficava lá vendo o jornal, ou ela tava vendo a Lagoinha, até dar o horário da insulina. A gente dava insulina e como não tinha internet, logo a gente ia dormir, né? Eu lembro que um dia que o Samuel tava entediado, tava sem internet, você deu o livro pra ele, um livro, acho que de história bíblica, sei lá. Tem até gravado, tem aqui no canal. Aí depois que colocou a internet, nós costumávamos assistir 2 casos criminal por dia, né? E depois a gente ia dormir. Aí eu lembro que um dia, era uma sexta-feira, a gente assou carne, você fez o creme de alho, e nós vimos um caso de um primo que matou a prima, que ele queria ter relação com ela, né? E E ela não matou ela. quis. E eles dois gostavam de rap e basquete. Aí a gente via caso criminal, a gente teve uma fase que começou a ver João Kleber. A gente via João Kleber todo dia. Que foi perto do Do aniversário de Samuel. E num dia depois do aniversário de Samuel sobrou bolo, salgadinho, a gente acordou, comeu, vendo João Kleber. E nessa época a gente já tinha instalado a TV a cabo na televisão. Já tinha? Já, porque a gente via João Kleber. Mas a gente era pelo YouTube. Foi depois que a Ana Laura nasceu que a gente pôs. Na minha cabeça tinha sido antes. Aí depois a gente pediu pra instalar a antena. Aí foi a época que a gente começou a assistir os filmes. O primeiro canal que a gente assistiu foi o EI.